Hoje eu quero falar das histórias do mundo, história das viagens. Uma em particular é Florença, a capital da Toscana, encantadoramente linda, cheia de história, berço do Renascimento, museus a céus abertos, maravilhosa Florença. Igrejas, lugares, em particular a Ponte Vecchio, que na Segunda Guerra Mundial houve até um acordo para não destruir aquela ponte. Muita história, muita mesmo. Mas eu quero destacar uma coisa que muita gente não sabe, eu mesma não sabia, só fiquei sabendo lá, que Florença é onde nasceu Carlo Collodi, o autor de uma história muito famosa, o Pinóquio. Aí a gente encontra algumas coisas, alusões, enfeites, brinquedos do Pinóquio, porque justamente ali é a cidade onde nasceu o seu autor. Lá pelos 1881, 83, eu encontrei datas divergentes. Quero mostrar uma capa de um dos livros que foram meus filhos que ganharam quando eram crianças, e a dedicatória, faço questão de mostrar para vocês, olha, do nosso tio, né, deu para os meus filhos. E é um livro, uma encadernação bem grande e as ilustrações são lindas. Eu vou postar depois algumas fotos. Quero colocar aqui, então, essa imagem que mostra, assim, de uma forma diferente, um desenho diferente, mais antigo, e coloca uma situação também diferente, mas acho que próxima do original realmente, que um carpinteiro estava mexendo com madeiras e quando ele pegou um pedaço de uma madeira lá e foi cortar, a madeira gemeu. E ele falou, que esquisito, vou dar essa madeira, não vou mexer com essa madeira não, vou levar para aquele senhor que faz brinquedos de madeira, o Gepeto, né, que é o autor do Pinóquio. E assim ele fez o boneco, né? Começou a esculpir e logo a madeira gemeu de novo. E ele viu, eu tenho que fazer um menino, um boneco, porque qualquer outra coisa que eu faça, essa madeira tem vida. E esse Pinóquio era danadinho. A história é muito interessante porque ela contrasta a diferença de coração do Gepeto e daquele boneco danado. Ele, tudo que ele fazia era para o seu próprio interesse. O Gepeto chegou a vender o seu casaco no inverno para comprar uma cartilha para o Pinóquio aprender a ler. E na primeira oportunidade, o Pinóquio vendeu a cartilha para poder estar junto com uma turma de um circo, de um espetáculo. E lá foi ele. Depois foram moedas que ele ganhou e outro enganou para ele plantar aquelas moedas. E nós sabemos a história, sabemos que o Pinóquio teve o problema do nariz que crescia por causa das suas mentiras, e o Pinóquio vai parar na barriga de uma baleia. E ali ele vê que a sua vida estava toda errada, né? Em contraste com isso, a gente encontra um Gepeto que sempre estava disposto a se sacrificar por causa daquele boneco, que depois, com a ação e a bondade de uma fada, se transforma num menino. Mas muita coisa aconteceu
muita coisa ele passou até chegar nisso. E ali a gente aprendeu que o Carlo Collodi nasceu em Florença, e essa história é bem antiga, bem conhecida, e até hoje é exaltada, né? A gente vê nas lojinhas, nos comércios, sempre vendendo alguma coisa em alusão ao Pinóquio. Eu vou colocar aí. Isso aí é uma particularidade da linda Florença e cheia de história, muita história. Cada canto uma história. Nós passamos muito pouco tempo lá e não deu para ver tudo o que a gente queria ver, é claro. Vale a pena. E a gente vai aprendendo com as viagens pelo mundo. Até a próxima!